Duarte mais 2 médicos solicitam o afastamento de Leonardo da fundação, apresentando apenas 20 assinaturas de outros profissionais. No entanto, Geraldo se opõe e decide manter Leonardo em seu cargo. Álvaro propõe uma trégua a Ângela e pede para visitá-la de vez em quando, insistindo que precisam estar unidos para cuidar do filho. Ângela deixa claro que fará isso apenas pelo bebê. Álvaro se oferece para pagar a faculdade de Ângela, mas ela recusa a oferta. Quando Álvaro vai embora, Adela lembra a Ângela que ela precisa pagar a mensalidade, sugerindo que talvez ela devesse aceitar a oferta de Álvaro, mas Ângela se recusa. Ângela recorda que Beatriz elogiou seu talento para curar as pessoas. Beatriz não conseguiu, mas esperava que Ângela se formasse em medicina. Duarte supõe que esteja fora da fundação, mas Geraldo explica que não é assim e irá avaliar cada uma das petições. Assim que os médicos se retiram, Leonardo lamenta o ocorrido e Geraldo confessa que, embora Duarte seja um amigo pessoal e um excelente médico, ele está ficando farto da situação. Clarinha sobe em uma cadeira de rodas e sai pelo hospital. Flávia comenta com Dário que ele fez bem em se afastar de Clara, porque ela está apaixonada por ele. Dário se recusa a falar sobre isso, mas Flávia o aconselha a aprender a separar os sentimentos e paixões pessoais dos casos médicos, lembrando que Dário se afastou da profissão porque cada caso que ele atendia o afetava profundamente. Dário admite que é um péssimo médico e que não é profissional. Agora que Flávia ouviu o que queria, ele pede que ela se retire. Flávia insiste que, ao contrário, Dário é um grande médico e não deve se afastar da medicina. Com Clara, ele mostrou os milagres que a dedicação de um médico pode alcançar e o problema foi que a paciente se apaixonou por ele. Dário confessa que também se apaixonou por Clarinha. Impactada, Flávia lembra que Clara é muito jovem para ele. Dário admite que sabe e que se sente um idiota. Flávia pergunta por que ele se envolveu com Samantha se está apaixonado por Clara. Dário tenta negar, mas Flávia viu Samantha no apartamento dele e os flagrou aos beijos no escritório. Dário garante que sua mãe não sabe do que está falando, mas Flávia afirma que sabe e que Dário está passando dos limites. Dário se apaixona por uma paciente e se envolve com a esposa de seu melhor amigo e chefe, volta para a medicina e logo quer abandoná-la novamente. Flávia pede que Dário amadureça. Dário admite que preferia quando Flávia estava chorando pelos seus mortos e não tinha tempo para perturbá-lo. Em resposta, Flávia lhe dá um tapa. Adela informa Ângela sobre a chegada de Geraldo e em seguida os deixa sós. Ângela se sente melhor, mas como sempre está preocupada com a universidade. Agora ela precisará ficar em repouso por semanas, sem poder assistir às aulas nem trabalhar. Geraldo suspeita que Ângela também esteja angustiada com o pagamento das mensalidades da faculdade. Ângela confirma, mas afirma que de uma forma ou de outra conseguirá seguir em frente por si mesma, pelo bebê e pelos seus sonhos. Geraldo se oferece para ajudar com as mensalidades, mas Ângela recusa, dizendo que ele já tem ajudado muito. Geraldo revela que Beatriz gostaria que ele ajudasse, deixando escapar que foi ela quem pagou a mensalidade anonimamente. Dário diz a Flávia que ela o faz se sentir um lixo. Flávia afirma que só quer ajudá-lo, mas Dário pede que ela vá embora. Clarinha se aproxima da porta e ouve quando Flávia pede que Dário reconheça seus erros e aceite que precisa mudar essa atitude irresponsável de se envolver com mulheres. Clara continua escutando atrás da porta quando Dário confessa que tem um caso com Samantha, traindo seu melhor amigo. Clarinha entra abruptamente na sala e pergunta se é verdade que Dário está envolvido com a esposa de seu irmão. Dário e Flávia ficam tensos. Leonardo chega em seu escritório e se surpreende ao encontrar uma carta anônima revelando que a ameaça de aborto de Ângela não foi um acidente, foi uma tentativa de matar o bebê. Leonardo reflete por um momento e em seguida liga pedindo para Nélida ir até sua sala. Surpresa, Ângela pergunta a Geraldo se foi Beatriz quem pagou sua mensalidade. Geraldo confirma e destaca que Beatriz gostava muito dela. Emocionada, Ângela comenta que sempre lembrará de Beatriz como um anjo.
Geraldo ressalta que Beatriz foi um anjo para todos e assim como ela foi um anjo para Ângela, Ângela também foi um anjo para ela. Por isso, Geraldo insiste em continuar ajudando e apoiando Ângela no que for possível. Ângela lembra que Geraldo já está ajudando muito, oferecendo-lhe um emprego em um dos melhores hospitais do país, onde pode aprender muito na profissão. Geraldo sente a necessidade de ajudar ainda mais Ângela, mas ela insiste que graças a Geraldo e Beatriz está começando a realizar seu sonho e além disso pretende devolver o dinheiro da mensalidade que Beatriz pagou. Geraldo se recusa a aceitar, pois essa foi uma decisão de Beatriz e ele não teve nada a ver com isso. Geraldo observa que tudo para Ângela é conquistado com muito trabalho e sofrimento. Ângela concorda, mas questiona que sonho vale a pena se for alcançado de outra forma. Geraldo expressa sua crescente admiração por Ângela e a faz prometer que se precisar de qualquer coisa o procurará. Ângela promete. Clara sai profundamente desapontada. Dário e Flávia correm atrás dela e Álvaro, preocupado, pergunta o que aconteceu. Flávia explica que Clara deixou o quarto. Dário, visivelmente tenso, ouve Clara dizer que foi procurá-lo porque quer deixar o hospital. Enquanto isso, Leonardo pergunta a Nélida quem esteve em seu consultório nas últimas horas. Nélida menciona várias pessoas e pergunta a razão, garantindo que ele pode confiar nela. Leonardo avisa que o que vai revelar é confidencial e delicado. Nélida assegura sua discrição, presumindo que seja algo muito grave. Leonardo então mostra o aviso que recebeu sobre o bebê de Ângela. Samantha grita repetidamente por Oscar, mas ele não escuta, explicando que estava distraído e parece nervoso. Samantha solicita um relatório. Leonardo se recorda que Ângela tomou uma vacina contra a gripe. Leonardo recebe alguns documentos da universidade e pede para Maíra entregá-los no endereço que irá indicar. Álvaro tenta fazer Clara explicar por que está chorando, mas ela diz que está desesperada e quer sair do hospital. Ela conta que ao fechar os olhos revive cada detalhe do acidente e se lembra dos pais. Álvaro percebe que Clara está guardando algo mais e ela admite que se sente sufocada ficando trancada sem ver a luz do sol. Clarinha lamenta que se não fosse pelo acidente, todos estariam juntos. Álvaro, com remorso, reconhece que nunca deveria ter discutido com seu pai pelo celular. Clara pede para visitar o túmulo dos pais e para morar com Álvaro. Álvaro, abalado ao ver Clara assim, pede que ela se acalme. Ângela recebe um envelope com instruções para estudar em casa, junto com uma mensagem de Leonardo desejando sua pronta recuperação. Adela observa que Leonardo fez de tudo para que os professores permitissem que Ângela estudasse à distância, mas não entende por que ele não veio entregar pessoalmente. Ângela admite que o expulsou e, ao mesmo tempo que se sente mal por isso, também sente raiva de Leonardo estar com Salma e ter caído no jogo dela. Adela afirma que Leonardo está com a pessoa errada, pois é evidente que Ângela e Leonardo se amam. Ângela se recusa a pensar se Leonardo sente algo por ela, pois a realidade é que ele está com Salma. Ângela reconhece a generosidade de Leonardo em ajudá-la, apesar de ele pensar que ela o traiu com Álvaro. Álvaro conversa com Flávia sobre Clara, mencionando que ela está bastante alterada. Flávia explica que Clara mal tem visto a luz do sol e, apesar dos progressos, ainda não consegue se locomover bem. Flávia argumenta que Clara necessita de terapia e um ambiente tranquilo, considerando a possibilidade de dar alta a ela. Clara pode fazer sua terapia no hospital, mas seria melhor para ela retomar sua vida aos poucos se fosse morar com Álvaro. Álvaro comenta que enfrentará obstáculos. Dário agradece a Clara e, mesmo que ela não queira falar com ele, sente a necessidade de explicar como acabou se tornando amante de Samantha. Dário relata que, para se vingar de Álvaro, Samantha o convenceu de que Álvaro sempre teve tudo o que ele desejava, um cargo importante, poder, uma esposa que o ama, e a maior vingança seria tê-la em sua cama. No começo, ele aceitou a ideia, mas jura que depois de conhecer Clara, tudo mudou. Dário afirma que tem tentado se livrar de Samantha, mas ela o chantageia, ameaçando contar tudo para Álvaro. Clarinha supõe com ironia que Samantha está assediando Dário.
Dário admite que no começo não era assim, mas agora é exatamente isso. Clara destaca que Dário é a pobre vítima. Dário nega que esteja se fazendo de vítima, mas admite que Samantha o ameaça com a perda do emprego se ela contar a verdade para Álvaro. Clarinha questiona se Dário tem tanto medo da verdade, expressando sua decepção, pois pensava que ele era um homem íntegro, mas agora percebe que não é bem assim. Dário justifica que todos cometem erros. Clara concorda, mas ressalta que a diferença está em como as pessoas enfrentam as consequências de seus atos em vez de viverem atormentadas e escondidas. Clara pensava que havia se apaixonado por um homem maravilhoso, mas agora entende que se apaixonou por um rato. Ela não sabe como, mas promete a si mesma que esquecerá Dário.